E hoje nós temos um amigo muito querido aqui conosco, que é o Tiago Marques. A gente se conhece já há muitos anos. Muita caminhada, muita coisa para contar com adolescentes e jovens e conferências e tantas coisas assim, se a gente for colocar, realmente dá um livro, né? De tantas aventuras que a gente já viveu, discipulando e cuidando de jovens. O Cristiano ali, que está ali também, dá um tchauzinho, meu cunhado, participou também dessas aventuras com a gente. Então, eu já vou passar para o Tiago, ele vai se apresentar, já vai passar aí para nós aquilo que o Senhor já queimou no coração dele, e nós estamos aqui prontos a receber. Amém, pessoal? Então, eu vou pedir que vocês continuem aí, mantendo o microfone desligado, e vamos receber do Senhor Jesus. Amém, legal. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês, revendo alguns amigos aí, muito feliz, né? Anos de história, de caminhada, de jornada aqui, o Senhor nos conduziu até esse momento. Estamos muito felizes por participar. Também vi ali no evento o pessoal de Bragança vai estar presente aí, né? A pastora Débora, a Beth, só que a gente tem um carinho muito especial, a gente caminhou muitos anos juntos, né? Antes, não que a gente não esteja junto agora, né? Mesmo porque a Família Debaixo da Graça é a nossa cobertura espiritual, é da onde a gente nasceu, né? Mas agora congregamos na família Dizascope. Foi uma ideia que nasceu no nosso coração, o coração do Douglas, né, do Dizascope, para a gente tocar um ponto da cidade que a família Debaixo da Graça não alcançava, e eles nos abençoaram para essa missão, eles nos enviaram para uma missão dentro da nossa própria cidade, e tem dado super certo. Tanto eles ficaram melhor lá sem nós do que nós, e nós estamos muito bem agora também. Então, sempre muito bom estar com os amigos aí, contar com a presença dos amigos. Então, eu sou o Tiago, estou aqui no Dizascope, em Bragança Paulista. Estamos caminhando aqui já tem 3 anos, né, como igreja local, mas venho da Família Debaixo da Graça, estava há 14 anos lá, por bastante tempo, né, onde eu conheci o pessoal que está aí, Flávio, Hernani, Cris, todo mundo que está aí. E eu trabalhei com adolescentes, como a Flávia falou, trabalhei com os jovens, e agora eu sou parte da liderança da igreja aqui de Bragança, conduzindo o povo aqui para ficar mais parecido com Jesus, pelo menos nós estamos tentando, né? E muito grato ao convite de estar ministrando aqui para a liderança. Vou passar para vocês algo que o Senhor colocou no nosso coração nos últimos dias, e a gente tem desenvolvido isso aqui. Enfim, eu vou começar, vou mandar bala. Eu sou muito tranquilo, se vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, pode ficar à vontade, não sei se é o costume aí de vocês, mas se não, também no final eu abro aí para perguntas e a gente vai tá bem tranquilo aqui para trocar uma ideia, para conversar bastante. Eu dei um nome para a nossa reunião de hoje, eu chamo ela de teoria da prática. E ela é um paradoxo, porque na verdade, o que eu vou pregar para vocês aqui é exatamente o contrário do que eu estou fazendo. Então, não fiquem bravos ou fiquem tranquilos assim, não estou entendendo nada, nem começou a primeira frase, já não entendi nada. Não, calma, até o final você vai entender, pode ficar tranquilo. Mas eu quero trazer um conceito que é o contrário de trazer conceitos. E eu ainda não descobri um jeito diferente de explicar, então eu vou explicar desse jeito, mas no final vocês vão entender do que eu estou falando. Para começar, eu queria dar uma introdução falando sobre a maneira como a gente funciona, a maneira como a nossa mentalidade funciona. Nós estamos no Brasil, nós somos ocidentais, né? Temos uma cultura ocidental, e essa cultura, ela está muito ligada à realidade do pensamento grego filosófico, né? Ela foi muito formada a partir das ideias gregas, né? Dos pensadores gregos, dos filósofos gregos, que já pensavam dessa maneira até nos períodos antes de Cristo, enfim. Com a dominação de Roma, Roma incorporou muito da cultura, né, do povo grego, e a nossa cultura ocidental é muito formada por isso. Mas a nossa fé, ela está ligada à cultura hebraica, porque nosso livro de fé, que é a Bíblia, ele foi escrito num contexto hebraico. Jesus nasceu, e é um judeu, nasceu num contexto hebraico, e a maneira como eles funcionam é muito diferente da maneira como os gregos funcionam. E quando a gente vê
a Bíblia, ou ler a Bíblia com essa perspectiva, com esse óculos, né, grego, a gente acaba perdendo um pouco daquilo que a Bíblia quer dizer de fato. Então, eu queria começar falando sobre a importância da gente entender o contexto e a mentalidade onde a Bíblia foi escrita e para que foi escrita. Isso não é um problema somente bíblico, esse é um problema que a gente carrega em tudo que a gente faz, né? Se você for analisar, por exemplo, né, a estrutura da nossa sociedade, né, como escola, faculdade, empresa, igreja, seminário teológico, todo ele é formado aqui no nosso caso, né, no Ocidente, com esse pensamento grego. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre como ele funciona e trazer uma nova perspectiva a partir desse pensamento, né? Na igreja, se a igreja nasceu nesse contexto hebraico, por que a gente olha para a Bíblia hoje com o contexto grego? O que aconteceu no meio do caminho para fazer isso mudar, né? O que mudou? E isso mudou porque nos anos 300 e pouco, não vou entrar em detalhes aqui, sabe, tinha os apóstolos que viram Jesus, aí tinha os caras que viram os apóstolos, aí tinha os caras que viram os apóstolos. Aí quando virou os que viram os apóstolos, né, nos anos 300 e pouco, começou a se perder essa visão hebraica, judaica do todo. E por que isso aconteceu? Porque os primeiros teólogos, de fato, eles eram filósofos, né? Como Agostinho, por exemplo, né? Um dos maiores teólogos da história. Não estou aqui para desprezar o que ele fez, muito pelo contrário, tem uma obra muito valiosa e nos ensina, nos ajuda, nos faz pensar muito, mas traz também alguns problemas, que é o que eu quero falar com vocês aqui. Por quê? Porque essa cultura helênica, né, grega, é uma cultura que tem um pensamento diferente. Por exemplo, a cultura grega, ela tinha os deuses gregos. E os deuses gregos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles tinham um lugar que seria o céu, entre aspas, deles, que é o Olimpo, né? Já ouviram falar no Olimpo? O Olimpo é um lugar onde os deuses gregos ficavam. Qual que é o pensamento do Olimpo? Os deuses estão lá, nós estamos aqui. Havia uma separação muito grande. E, em alguns pequenos momentos, esses deuses apareciam por aqui, eles faziam, os sacerdotes faziam sacrifícios para tentar chegar até lá, ou se aproximar dessa divindade, enfim. Mas eles tinham essa mentalidade, olha, Deus está lá, é um mundo à parte do nosso, né? Um lugar à parte do nosso. Mas, no nosso contexto, isso não é verdade. Por quê? Porque a vontade de Deus, desde sempre, foi habitar entre nós. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem no jardim do Éden, né? Planta ali um jardim, a palavra de Deus diz que Deus plantou um jardim no Éden, que era um local onde ele podia habitar com o homem. E a Bíblia fala que na viração do dia ele visitava Adão, ali o homem criado, para ter comunhão com ele. Com o pecado, há um rompimento dessa comunhão. Mas ao longo da história, durante toda a Bíblia, o que Deus está buscando é ter comunhão com o homem. O que Deus está procurando é, mais uma vez, se aproximar do homem. Então, por isso, por exemplo, que é criado o tabernáculo, lá com Moisés, depois o templo, que foi o templo de Salomão. Antes disso, teve o tabernáculo de Davi, que era todos os ideais de como Deus queria estar conosco. E a gente chega em Romanos 8, 28 e 29, principalmente o 29, que é o versículo que é um tema aqui para nós, né, na família de Zascope, que Romanos 8, 29 vai dizer que Deus deseja uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. O que Deus quer, gente, é habitar entre nós. O problema é que a gente vem nessa cultura de Deus está lá e nós estamos aqui. O pensamento grego fez isso com a gente. Então a gente não está buscando de fato, ou caminhando de fato, em busca dessa presença, ou de fazer aquilo que nós acreditamos que é a intersecção entre o céu e a terra, né? Quando Jesus fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele está querendo que aquilo que acontece no céu seja reproduzido aqui na terra. Não, se você for analisar
é uma ideia de um mundo que não é real, sabe? Tipo assim, existe o mundo do pensamento, o mundo da fantasia, o mundo religioso, e existe a vida real. A vida real é diferente dessa vida metafísica, desse lugar inatingível, né? Isso gerou alguns problemas. Por exemplo, o conceito clero-leigo, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, se vocês já ouviram esse termo, mas é tipo assim, existe uma galera que é separada para Deus, que no caso, nos anos 300, quando institucionalizou a igreja, era a igreja católica, né? Virou a igreja católica, mas eram os seminaristas, os padres, os bispos, né? A estrutura religiosa eram os que eram de Deus. E aí tinham os leigos, que eram os camponeses, os ferreiros, todo o resto das pessoas. E aí haviam pessoas que eram sacerdotes, que se conectavam com Deus, e outras que estavam à parte disso e precisavam do sacerdote para se conectar com Deus. Quando vem a reforma, lá em 1517, mas não só nessa data, mas durante esse período, né, e não só Lutero, mas vários reformadores fizeram, uma das coisas principais que Lutero mudou foi isso, né? Uma das coisas mais importantes que ele concluiu foi: existe o sacerdócio de todos os santos. Deus deseja que todos sejamos sacerdotes. Só que, embora a ideia tenha sido muito legal, 500 anos se passaram e a gente ainda não vive assim. Por quê? Porque poucas pessoas entendem isso, né? Nós não vivemos o sacerdócio de todos os santos, embora ele tenha descoberto, entre aspas, isso há 500 anos atrás, nós ainda temos aquela cultura de pastor ora por mim, líder ora por mim, presbítero ora por mim, todo mundo ora por mim, mas eu não oro. Nós precisamos mudar essa ideia, né? Agora, como que Jesus fazia? Né? Como que era isso? Como que isso funcionava para Jesus? Como é que era a metodologia de liderança dele? Na nossa é assim, né? A faculdade está lá, como eu estou aqui, vai? Vocês são alunos sentados, olhando um professor, entre aspas, falando, né? A gente funciona nesse contexto. Nossas faculdades, escolas, a própria igreja é assim, né? Funciona assim. Seminário teológico é assim. Mas como que Jesus fazia? Lá na família dos Escópio, todo culto, a gente termina falando Mateus 28:18. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide fazer discípulos, né? O que é esse discípulo? Como é que isso funciona? No nosso normal, aqui, eu não sei aí, né? A realidade de cada um e tal, a gente faz vamos fazer um discipulado? Vamos. Vamos tomar um café. A gente vai num lugar, toma um café e troca uma ideia, o cara abre o coração, você aconselha, você ora e tal, não sei o quê. Beleza. Mas como que Jesus fazia? Jesus tinha o grupo de pessoas, né, que caminhava com Jesus, chamava Talmide, né, que é o discípulo em hebraico, né? O Talmide é o discípulo em hebraico. O Talmide significa o quê? Significa assim, ó, aquele que vai se empoeirar da poeira dos pés do seu rabi, do seu mestre. O que eu estou querendo dizer, gente? Que o discipulado de Jesus não era um café. Não era um encontro casual. O discipulado de Jesus era uma convivência diária. O cara separou 3 anos da vida dele para viver junto com os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Eles comiam junto, eles andavam junto, eles viajavam junto, ia para fazer cura junto, ia para multiplicar o pão junto, aonde Jesus ia, os caras iam atrás. E era essa convivência que gerava o aprendizado. Mas por quê, né, que Jesus fazia isso? Porque dessa maneira, porque assim, ó, vamos falar como nós fazemos hoje, né, um café. Num café, gente, eu sou muito bonito. Numa palestra aqui para vocês, eu sou um espetáculo. Entendeu? Por quê? Porque eu me preparei, porque eu estou pensando em cada coisa que eu vou falar, porque eu estou olhando o meu tom de voz, porque eu estou planejando tudo que eu vou fazer. Entende? Eu sou muito bonito. Então, quando eu vou discipular com alguém, eu vou falar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Talvez um cara com o coração mais rasgado vai abrir um pouco ali as feridas e tal. Mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque no dia a dia, a gente revela coisas que no café a gente não revela. Por exemplo, quando nós jogamos uma bola. E aí você toma uma entrada
de um filisteu incircunciso, e aí, como que você reage? Entende? Isso é muito mais importante do que um café. Quando você está dando carona para o seu discípulo, para o seu discipulador, então uma fechada no trânsito, como que você reage? Como que é a sua atitude? E é nesse momento que você vai ter, de fato, o ensino. Ou, de fato, vai saber se o ensino está funcionando ou não. É na prática que funciona. Né? Como que Jesus fazia? Jesus fazia desse jeito, na prática. Né? E é engraçado porque, assim, esse é o método de Jesus. Né? É o método do Talmide. Né? Não era só Jesus que tinha discípulos, né? Você vê que Jesus começa a ter seus discípulos, mas João já tinha discípulos, os rabinos tinham discípulos, era assim que funcionava a cultura da época, né? E eles faziam isso, eles conviviam junto, eles andavam junto, caminhavam junto. E aí, por exemplo, como que Jesus fazia com os discípulos? Vou enviar de 2 em 2 para eles terem experiências próprias. Eu ensinei, falei, agora vai lá e pratica. Né, vai lá, se te receber bem, recebe, abençoa a casa, se não, sacode a poeira, vem embora, vai lá, cura, expulsa demônio. Por quê? Porque só desse jeito que vão voltar para ele e falar, cara, fomos expulsar um demônio lá e não saiu. Aí fala, então é isso, se for expulsar um demônio e não saiu, por quê? Porque esse tipo de demônio é só com jejum e oração. A experiência, a vivência, a prática, ela é muito mais poderosa do que a teoria. Vou dar um exemplo para vocês. Pense em alguém que tem medo de falar em público, tá? Não sei, provavelmente vocês não, porque vocês são líderes, a maioria não vai ter esse medo. Mas imagina que tem aqui entre nós uma pessoa que tem medo de falar em público. Aí eu vou falar para ela assim, vamos supor que é o Cris. O Cris tem medo de falar em público. Eu sei que não, porque eu já vi ele pregando, mas pelo contrário, eu acho que ele fala mais até, né? Mas vamos pensar que o Cris tem medo de falar em público, né? Aí eu vou chegar para ele e falar, Cris, fica tranquilo, seguinte, você vai dividir o que você quer falar em 3 pontos principais, tá? Você vai explorar cada ponto, mais ou menos uns 5 minutos ali o que você vai falar. Aí quando você escrever tudo certinho, os 3 pontos e tal, faz uma introdução, coloca uma história no meio, uma história é sempre bom contar uma história e tal, e finaliza desse jeito. Dei a estrutura para ele. Aí eu falo assim, Cris, faz o seguinte, vai lá, treina no espelho, falando, lendo e tal, treina no espelho. Depois que você ficar craque, você vai largar o papel e vai falar de frente pro espelho, sem olhar. Aí você vai falar. Aí depois, você vai falar para alguém. Pega a sua esposa, pega a sua mãe, seu pai e tal. Você conta para ele. E aí, cara, quando chegar no domingo, você vai bombar na igreja. Sabe que eu fiz esse teste? Um dia que eu tava falando mais ou menos sobre isso, e eu comentei, e tinha um cara que tem pavor de falar em público. Falei, cara, já te ensinei toda a teoria. Vem cá agora, fala aqui. Travou na cadeira assim. Por quê? Porque a teoria na prática é outra. Eu dei as informações necessárias para o cara fazer uma palestra. Mas ele só vai conseguir fazer uma palestra quando ele começar a fazer uma palestra. Como que eu comecei a pregar? Eu comecei a pregar um dia, eu estava passando na igreja, até a pastora Débora, que foi citada aí no cartaz, apontou para mim e falou assim, você vai pregar sexta-feira na vigília. Como assim? Você vai pregar sexta-feira na vigília? Só que eu fui. E aí estava a igreja inteira na vigília, 6 pessoas. A igreja inteira era 6 pessoas. E foi ruim, não foi bom. Mas se eu não tivesse pregado naquela vigília com 6 pessoas, eu não estaria falando com vocês aqui numa reunião importante, com liderança, com gente muito mais inteligente, muito mais capacitada do que eu. Entende? Se não fosse aquele dia eu ter experimentado aquela pregação na vigília, ter sido colocado na fogueira, entre aspas, e a pastora Débora é muito boa em fazer isso, e fez várias vezes comigo, mas assim, deu certo, né? Depois de alguns anos de prática e de testes, e de dar uma palavrinha de 5 minutos, e de pregar numa vigília, e de fazer não sei o quê, e de falar com os adolescentes, de falar com os jovens, e de pregar num culto, e não sei o quê, estou aqui hoje, dando uma palestra para vocês. Tranquilo, com naturalidade e tal. E eu vou falar para vocês, né? Não sei quantos de vocês pregam, assim, tem oportunidade de falar, mas o mesmo frio na barriga que me deu aquele dia que eu preguei para 6 pessoas na vigília, foi o mesmo frio na barriga que eu tive quando eu falei lá na conferência do Zascope para 7.000 pessoas. O frio na barriga é o mesmo, mas eu estava muito mais experiente para falar o que eu precisava falar, para transmitir o que eu queria transmitir.
Então, o que me proporcionou isso? A experiência, a prática. Se eu não tivesse praticado vez após vez, eu não estaria aqui falando com vocês com essa naturalidade. Claro que eu tenho muito para melhorar, para estudar, para desenvolver, que depois eu vou pegar essa gravação, eu vou assistir, eu vou ver onde eu posso melhorar, o que eu errei, aonde que eu gaguejei, o que faltou de informação, aonde que eu podia ter mudado, mexido, melhorado. A gente sempre pode melhorar, mas se eu não me expor à prática, eu nunca vou saber se está bom. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente é muito bom de teoria. É muito bonito. Eu venho aqui dar uma palestra para vocês, mas funciona do mesmo jeito que eu falei para o cara que tem medo de falar em público. A palestra não é suficiente. E a nossa cultura é voltada para a palestra. Como que é a nossa faculdade, gente? Estou falando de faculdade, de engenharia. Faculdade de eu fiz administração. Pós-graduação na PUC. Exatamente o que eu estou fazendo com vocês aqui. Prática zero. E aí o cara fica 4 anos na faculdade e sai sem saber fazer nada. Sabe um monte de teoria, mas não sabe como é que aplica. Um monte de informação que talvez é inútil. Que talvez se ele tivesse passado 1 ano com um profissional da área dele, ele aprenderia muito mais do que os 4 anos de faculdade. Entende? Então, assim, eu acho que é esse shift que a gente precisa fazer na igreja, porque é como Jesus fazia. Foi assim que Jesus treinou os discípulos dele. Foi assim que Jesus fez os caras encarnar a mensagem. Por quê? Porque só explicando a teoria, presta atenção, eles tinham a teoria. Primeiro que no contexto judaico, todos eles aprendem a Torá inteira, aprendem os versículos, sabem de cabeça. Então, eles tinham um contexto, né? Sabia do que estava fazendo. Jesus fazia pregações, né? Tem vários sermões de Jesus relatados na Bíblia. Tem leitura de Jesus relatada na Bíblia, né? Lucas vai falar que Jesus pegou o rolo naquele dia, né? Falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, tal. Então, Jesus fazia isso, só que não é suficiente. Por quê? Jesus passou 3 anos pregando para os caras que ele ia morrer. Os caras não conseguiram compreender. Só foram entender quando ele morreu, ressuscitou e explicou. Até o dia que ele morreu, eles não tinham entendido. Porque a teoria na prática é outra. Agora, o que eles fizeram na prática, eles sabiam fazer. O que eles vivenciaram na prática, eles sabiam fazer. E aí, quando a teoria e a prática se uniram, quando eles entenderam a parada, tudo fez sentido. Veio o Espírito Santo lá, Atos 2, e os caras mudaram de vida. Né? Então, a minha proposta aqui hoje é isso. Né? A minha proposta é a gente mudar a maneira como funciona. E é engraçado, porque eu sou muito assim. Eu sou muito de tentativa e erro. Meu perfil comportamental é assim. Eu funciono muito assim. E eu achava que era um jeito meio burro. Falei assim, cara, eu funciono errado. Né? Mas depois que eu descobri que era o jeito que Jesus fazia, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei assim, não, agora eu tô mais sossegado. Porque assim, eu experimentei isso na minha vida. Eu falei, né? A pastora Débora me fez essas barcas furadas e me proporcionou estar aqui hoje. Mas depois eu fui pensar, no banco, quando eu trabalhei no Santander 7 anos. Como que eu comecei? Entrei lá com 19, estagiário. O cara falou, senta aqui atrás do gerente. Eu sentei atrás do gerente. Fiquei 1 mês vendo o gerente trabalhar. Que sistema que aperta, que botão que aperta, o que faz, como é que faz o empréstimo, como é que faz a capitalização e tal. Aí no mês seguinte eu troquei. Eu fiquei sentado e o gerente ficou atrás de mim me supervisionando. No 3º mês, gente, eu estava trabalhando igual gerente. Não precisei fazer um curso, não precisei fazer uma especialização, não precisei fazer nada. Foi prática, entendeu? Funcionou para mim, né? E era um método que eu utilizava. Aí eu percebi, falei, quando eu fui fazer entrevista para o banco também foi legal. Porque assim, eu vim de uma família que era de comerciantes, né? Então eu cresci debaixo do balcão, brinco que eu cresci debaixo do balcão do meu pai. E quando eu tinha uns 12 anos, ele montou uma distribuidora de alimentos, e aí a gente rodava de Kombi todos os supermercados da região. E eu inserido no contexto, né, de como falar com o cliente, como fazer nota fiscal, por que fazia o que fazia e tal, não sei o que, como arrumar o produto na prateleira, como negociar, como falar, como vender, como comprar e tal. E eu cresci nesse contexto. E tinha um comércio também, que era uma lanchonete, pastelaria e sorveteria. A gente ficava no balcão, atendia cliente, fazia lanche, fazia pastel, fazia tudo. Quando eu fui fazer minha entrevista no Santander com 19 anos, a hora que eu cheguei lá, o gerente geral assustou comigo. Porque eu estava muito pronto. Eu nunca tinha feito uma entrevista na vida. Tinha trabalhado na empresa da família a vida inteira. Por quê? Porque a prática que eu tinha tido nesses anos, nenhum outro concorrente tinha. Nenhuma criança cresceu
nesse contexto que eu cresci, ou poucas crianças cresceram no contexto que eu cresci. Então, quando eu cheguei com 19 anos, eu estava prontíssimo para aquilo que o mercado esperava. Eu não sabia, mas eu estava. Porque a vida me formou. O meu dia a dia, a minha correria me formou. Né? Andar com meu pai me formou. Então, eu vi isso acontecer. E na família Desascope também aconteceu isso. Família Desascope, não, desculpa, no escritório do Desascope também aconteceu isso. Quando o Douglas me contratou, era só eu e minha mãe. Minha mãe era a primeira funcionária dele. Aí fui lá trabalhar. Aí o negócio começou a dar certo, aí eu trouxe uma, aí veio a Soraya, aí veio a Kelly, aí veio o Arthur. E a galera começou a trabalhar comigo e eles tiveram um crescimento muito rápido. Quando a gente cresceu e a gente foi para um lugar, tinha salas para as pessoas, eles estagnaram. Por quê? Porque a convivência comigo jogava eles para cima, eu ficava empurrando eles para cima toda hora. Sabe? Tipo assim, eu puxava eles mesmo. O que eu fiz? Peguei os caras que eu estava treinando como líder, levei para minha sala. Eu tinha uma sala bonita, sozinho lá e tal. Comprei mais uma mesa, emendei 2 mesas, fiz uma estação de trabalho, pus 3 pessoas para trabalhar comigo e ficava pilhando os caras o dia inteiro. Por quê? Porque a experiência faz a gente funcionar. A prática nos leva a isso. E aí, aconteceu um episódio muito engraçado. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, o Gabriel, meu filho, tem um filho de 10, né? O Gabriel tinha uns 6 para 7 anos, não lembro exatamente quando foi. Na escola, não sei na época de vocês, na minha época chamava Feira de Ciências, né? Mas agora chama Amostra de Atividades, porque não é só ciências, pode ser português, pode ser matemática, pode ser geografia, pode ser outras coisas. E é muito engraçado, porque o Gabriel tinha uns 6, 7 anos, e aí ele decorou a fala dele bonitinha, mas nem todos estavam comprometidos, né, com a apresentação. Então você chegava lá na sala, aí um falava igual um robozinho, né? Ah, Mata Atlântica é bonita e tal. Ah, agora é sua vez, cutucava do lado, o outro fazia e tal, não sei o quê. Aí você ia pro de 8 anos, pro de 9 anos. Quando você chegava no de 10 anos, eles faziam uma apresentação perfeita. Ainda robótica, mas perfeita. A Thaís olhou para mim e falou assim, é por isso que todos vocês falam. Porque na nossa família, né, eu, a Vanessa, a Valéria, minha irmã, a minha prima, todos nós, o Arthur, todos nós falamos publicamente, né? Todos nós pregamos, todos nós ensinamos, todos nós fazemos isso. E a Thaís tem muita dificuldade de falar, embora ela fale muito bem, ela sofre muito para falar, para dar uma palestra, para fazer uma pregação, embora ela fale bem, ela não é natural para ela. Ela falou, mas é por isso, porque desde criancinha você é treinado para isso. E de fato foi. De fato eu percebi que a escola, no caso a escola que eu estudei, proporcionava essa experiência para mim desde pequeno. Então a facilidade que a gente tem para falar hoje nasceu de prática de anos atrás. Então tudo me conduziu para o que eu estou fazendo agora. E para que eu fui chamado agora? Para dar uma palestra para vocês. Então, é como a vida me conduziu. Eu falei, cara, Jesus fazia assim, nós precisamos mudar o jeito. Mas por que eu falei que é um paradoxo? Porque o que eu estou falando para vocês é exatamente o contrário do que eu estou pregando, né? Eu estou dando uma aula para vocês teórica. Então, o que eu pensei? Eu pensei como trazer isso para a prática, né? Então, do mesmo jeito que Jesus enviou lá os 2, né, de 2 em 2 para fazer e tal. E olha que interessante que me veio agora aqui, né? Jesus enviou de 2 em 2, mas como eu falei, eles não estavam prontos. Por quê? Porque eles praticavam e aí eles não sabiam o todo, e aí eles estão no momento, eles veem uma cidade com um problema, aí eles falam assim, ô Jesus, você quer que a gente ore para mandar fogo para destruir aquela cidade? Falou, não, calma, jovem, você não entendeu nada ainda, não é assim que funcionam as coisas. Não é que você experimentou o poder que você vai usar o poderzinho assim, né? Não é joguinho de luta, né? Você aprendeu a dar o poderzinho lá, você vai fazer. Não é assim que funciona. Então, eles tinham que casar a teoria com a prática, né? E Jesus veio trabalhando isso no coração deles. E eu lembro que tive uma experiência muito legal. Tinha um amigo meu de escola há muitos anos, eu fazia uns 10 anos que eu não via ele. É um cara importante aqui da cidade, estudou comigo. E ele estava na igreja um dia, ele começou a ir na igreja, não era cristão, começou a ir na igreja, e sabe aqueles caras que são visita, acaba o culto, solta uma bomba de fumaça, desaparece, nunca dá tempo, né? Você está no púlpito ali, você não consegue chegar para falar oi e tal. Aí um dia eu estava no púlpito e eu vi ele. Eu falei, gente, essa semana vamos fazer algo diferente. Você vai convidar um amigo para tomar um café com você, e eu vou convidar esse meu amigo aqui, ó. Pá, e apontei para ele, ele não teve como correr. Teve que esperar eu lá no final do culto. Teve que me aguardar lá, eu fui falar com ele. Aí conversamos e tal, começamos a desenvolver de novo uma amizade, ele já era um amigo de infância, e a gente retomou a amizade. Aí, enfim,
E ele foi jantar um dia em casa, ele tem uma filhinha de 4 anos, e eu tenho a Sara de 1 ano e meio, que na época devia ter 1 aninho, um pouquinho menos, acho que uns 11 meses. E aí a menininha brincando com a Sara e tal, de repente ela pegou um carrinho do Gabriel, carrinho ligado, a rodinha rolando, ela pôs no cabelinho da Sara, nos cachinhos da Sara. Enrolou aqui a testa da Sara, assim, ó, e prendeu o carrinho na testa da Sara. Aí a gente olhou, deu risada, e agora o que vai fazer? Vamos ter que cortar. Aí cortamos, a Sara ficou com um buraco na testa, assim, ficou um negócio horroroso e tal. E a gente deu risada, falou, a criança é assim mesmo. E eles ficaram super sem graça, ficaram super assim, chateados com a situação. Mas a maneira como nós conduzimos a um problema, foi um problema grave ali e tal, eu tenho certeza que evangelizou eles muito mais do que todas as pregações que eu tinha pregado todo domingo para eles. Entende? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Vamos aplicar na prática, no dia a dia, na convivência. As nossas respostas da vida comum vão proporcionar para a gente um discipulado muito superior ao cafezinho. Não é para parar o cafezinho. Não é que o cafezinho não é importante. Não é que você não possa sentar e abrir o coração. Não é que você não possa... Mas o que eu quero promover é vida na vida. Tempo de comunhão. Atos capítulo de número 2. E de casa em casa partiam o pão. É isso, é partir o pão. Entendeu? É chamar a galera para fazer um churrasco com você. Não na pandemia, pelo amor de Deus, mas num contexto normal. Né? Chama a galera para estar com você na sua casa, para ver como é que você trata o seu filho. Porque, assim, no café dá para fingir. Mas quando o seu filho vai lá e mexe no espeto na hora errada e cai a carne no chão, aí não dá para fingir. Aí você tem que ser você mesmo. Quando o carrinho enrola no cabelo da sua filha, você tem que cortar e fica um buraco na franja dela, né? Vai demorar 6 meses para sair esse buraco, esse ninho de rato que você fez na cabeça dela. Aí não dá para fingir. Você tem que ser você mesmo. Então, é muito isso que eu quero trazer para vocês, que a gente tenha essa vida na vida. E foi algo que a gente viveu lá na família Desascope, quando a gente foi construir a liderança da família Desascope, a gente se expôs a esse processo. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Você se despir da sua carcaça e permitir que o outro toque na ferida e o relacionamento aqui, ó, né, como o Provérbios fala, como ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão, sai faísca, né? Faz barulho, entendeu? Mas foi um processo que nos amadureceu demais, demais. E posso falar, depois de 3 anos que nós estamos fazendo isso, eu aprendi a amar aqueles caras, entendeu? Não era fácil, não foi natural, nem um pouco. Tinha algumas pessoas que eu nem gostava, falar bem a verdade para você, entendeu? Não queria estar junto e me expus ao processo. Claro que também existem pessoas que você tem mais afinidade, outras menos. Não tem problema. Ninguém está pedindo para você conviver com um cara que você não gosta de fato e tal. Mas o que eu estou propondo é um novo nível de liderança. Uma liderança por contato. Uma liderança por experiência. E aí, uma liderança que vai demonstrar na prática o que deve ser feito. E que vai demonstrar na prática que também faz errado às vezes. Que é vulnerável. Que permite que o outro possa tocar na sua vida. Não seja um negócio de cima para baixo, mas que seja uma liderança de ombro a ombro, de ajuda, de cuidado, porque foi assim que Jesus fez. Jesus, ele chegou para os caras e falou assim, ó, seguinte, Jesus era o líder de fato. Jesus era o Messias, eles sabiam quem era Jesus. Para eles, Jesus era o rei já, tipo assim, os caras chegam para ele e falam assim, Jesus, é agora que você vai tomar o trono aí, vai expulsar os romanos, vai sentar no trono, é agora que você vai fazer isso? Tipo assim, eles tinham claramente na cabeça dele que Jesus era o rei do mundo. E aí Jesus fala assim, ó, seguinte, ó, quem quiser ser o maior, vai ser o menor servo. E como que Jesus fez isso, gente? Contando uma história? Não. Jesus fez isso na prática. Ele foi lá, pegou uma bacia, cingiu a sua cintura ali com a toalha, e pegou o pé de cada um e lavou o pé de cada um. A posição do menor escravo da casa. Jesus assumiu essa figura. Jesus mostrou na prática como os caras deveriam agir. Entende? Posso contar um monte de história bonita para você, cara, mas se eu tomar uma fechada no trânsito e soltar um palavrão, invalidou tudo que eu fiz. Entende? Se eu tomar uma entrada no futebol, né, se meu time perde, eu fico revoltado, invalidou toda a minha pregação. Então, a minha proposta para vocês é fazer isso na prática.
Basicamente, era isso que eu queria falar. Eu vou finalizar falando de 2 livros rapidamente aqui. O primeiro é esse aqui, do Javier, Liderança do Monte do Amor. É um livro sensacional, amigo do professor João aí, ó, Javier. Cara, o Javier é um cara espetacular. É um espanhol que está aqui no Brasil há uns 10 anos e um cara de um nível intelectual muito absurdo, muito superior a tudo que eu já vi na vida, né? Assim, você acha que você é inteligente, aí você conversa com o Javier e você fala assim, meu Deus do céu, que vergonha. E ele vem com esse livro muito fininho, ó, simplesinho de tudo, muito prático, é bem um workbook, assim, você vai ter que escrever bastante nele. E ele faz uma proposta de liderar através do amor. Posso falar para vocês, gente? Quer tomar um soco no estômago? Leia esse livro, tá? Me bate demais. Por quê? Porque eu sou muito prático e eu sou muito de resultado. E acontece que, às vezes, eu sou um pouco grosseiro. Estou defendendo a mim mesmo, né? Eu sou grosseiro. Quando eu falo, às vezes eu sou muito ríspido na minha fala, às vezes eu sou muito... E às vezes, assim, vocês viram que eu estou empolgado? Parece que eu estou nervoso. Eu não estou nervoso, eu só estou feliz, mas eu fico feliz assim. Entendeu? Algumas pessoas acham que eu estou nervoso, eu não estou nervoso. E algumas pessoas que são mais sentimentais, às vezes ela não tem dificuldade com o meu jeito, né? E aí, o que eu posso fazer? Como líder, eu posso falar assim, ó, aceita meu jeito, é assim que eu sou, ou eu posso olhar para como Jesus fez e liderar através do amor. Entendeu? Então, assim, está aqui alguém falando para vocês, alguém que deseja ser assim. Não estou falando que eu sou, mas é um livro que vai ajudar muito o desempenho da sua liderança. Cara, ele mistura uns estudos de Harvard com a Bíblia. É um negócio, só ele é capaz de fazer, assim. Só Deus deu para ele, não deu para mais ninguém. Recomendo demais. Liderança do Monte do Amor, tá? E o outro livro, esse aqui, Formador de Heróis, Dave Ferguson. Não sei se vocês já viram, pela carinha, vocês já viram esse aí, né? Então, é um livro que vai falar exatamente sobre a ideia de formar heróis, né? Sobre as pessoas que abriram mão de ser o herói para formar heróis. E é muito como nós temos vivido a liderança, experimentado a liderança aqui em Bragança. Nós abrimos mão de ser o herói, ser, por exemplo, gente, vocês conhecem o meu contexto, né? O Douglas é um dos pregadores mais incríveis que eu conheço no mundo, de boa, assim. Posso falar de boca cheia, né? E aí, o que o Douglas faz? Ele prega todo domingo? Não, ele põe eu, marmita, para pregar. Você vai fazer uma análise científica disso, tem que bater nele. Mas o que ele está fazendo? Formando heróis. Está abrindo mão de ser o herói, o grande pregador. Porque por qualidade, se fosse avaliar por qualidade, nós hoje, no nosso corpo de presbitério, nós não temos ninguém com o nível de qualidade que ele tem. Não adianta falar, eu preguei domingo. O Douglas pregou domingo passado. Não adianta falar que a minha pregação foi melhor. Foi legal, as pessoas tiraram um monte de ideias. Tô dando uma palestra para vocês aqui, é legal pra caramba e tal. Mas eu sei quem eu sou e eu sei quem ele é. E o cara é bom, e acabou. Mas como que ele faz? Ele põe a Valéria, ele põe o Arthur, ele põe a Vanessa, ele põe eu, ele põe o Wesley, ele põe os outros para pegar. Entendeu? Porque não tem a ver com ele ser o herói. Tem a ver com ele fazer isso. Agora, por que o Douglas faz isso? Porque um dia o pastor Josué pegou esse cara, pôs no ombro dele, levantou ele e falou assim, ó, o que você está vendo aí de cima? E deixou ele ver um mundo muito maior do que aquilo que o próprio Josué conseguia ver. Entende? Então nós só somos capazes de fazer o que nós fazemos porque nós estamos nos ombros de pessoas que abriram mão de ser o herói para poder fazer heróis. Imagina o pastor Josué, uma das maiores igrejas de Bragança, talvez a maior igreja de Bragança, o seu filho, naturalmente seu herdeiro, um cara com 1 milhão de seguidores, um cara que é um orador incrível, vai embora da sua igreja. Fora que nós somos do interior, e gente falou que eles brigaram, gente falou que, né, falou um monte de coisa. Mas não, simplesmente ele abriu a mão do sonho dele para poder dar vazão, dar uma semente para o sonho do filho dele. Entende? Então, nós precisamos viver dessa maneira. Nós, como líderes, é uma reunião de líderes, nós, como líderes, precisamos escolher que, ao invés de ficar maior e mais forte, nós possamos usar a nossa força para pôr as pessoas no nosso ombro
e fazer os caras enxergarem mais longe, verem o que a gente não está vendo, fazer o que a gente não vai ser capaz de fazer. E talvez essas pessoas vão poder fazer muito mais do que nós fizemos. Né? Até o Douglas conta que ele atingiu 1 milhão de seguidores muito mais rápido do que o pai dele. Por quê? Porque ele estava no ombro do pai dele. Através do conhecimento do pai, ele fez uma curva exponencial muito mais rápida, né? Porque alguém foi dando foiçada e abrindo um mato, né? Aí você corre, né? Fica mais fácil. Mas esse é o nosso convite, né? A gente tem que escolher se a gente vai ser o herói ou se a gente vai ser o formador de heróis. Se a gente vai doar a nossa vida para que possa ter 10 pregadores melhor do que eu, ou eu virar um pregador melhor. Entende? Você vai ter 10 líderes melhores do que eu, ou se eu vou virar um líder melhor. E nós escolhemos fazer heróis. Nós escolhemos multiplicar essa ideia. Nós temos tentado praticar isso. Também não é fácil, né? Não é fácil você, primeiro, abrir mão de você. Segundo, porque nem todo mundo vai corresponder. Terceiro, porque você está depositando uma esperança no outro, mas o outro não é você. Então o outro pensa que a cabeça dele vai fazer do jeito dele, embora seja instruído por você. Enfim, é um desafio, né? Mas, para não ir contra o que eu estou pregando e ensinando aqui, como eu dei uma palestra falando contra dar palestras, né? Não que seja errado, mas né, vocês me entenderam. Espero que vocês tenham me entendido agora, né? Eu queria propor 2 exercícios que tem no livro. Como vocês já conhecem o livro, talvez vocês já tenham visto, né? Mas não sei se todo mundo aqui já viu. Eu queria propor para vocês o exercício do guardanapo. Vocês já fizeram o exercício do guardanapo? Tem uns que não, outros que sim. Vou fazer. Nem todos, o Tiago. Pode fazer sim. Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Então, ó, o que você precisa? Não precisa ser um guardanapo, tá, gente? Não tem uma mística do guardanapo, não. Pode ficar tranquilo. Uma folha de papel, ok? Nessa folha de papel, eu vou dar 1 minutinho para você escrever um sonho seu muito grande, tá? Pode ser qualquer sonho, mas como nós estamos falando de uma liderança cristã, eu vou pedir para que você faça um sonho relacionado ao ministério, à igreja, a algo de Deus, ok? Não que as outras coisas não sejam de Deus, mas só para ficar mais ilustrativo aqui, que eu estou fazendo. 1 minutinho, escreve aí num guardanapo um sonho, mas sonho é grande, tá? Sonho é grande. Feito, galera? Escreveram um sonho aí bem legal. Só que eu gosto muito desse livro, porque ele usa muita figura, e é uma figura clássica, né, para o que ele está ensinando, que é a figura do mentor no filme, né? Então é o Obi-Wan Kenobi com o Luke Skywalker no Star Wars, é o Mickey, que é o treinador do Rocky Balboa, o lutador, é o Dumbledore com o Harry Potter, é o Haymitch com a Katniss dos Jogos Vorazes, que são dos meus favoritos também, né? O Frodo, enfim. E essa figura que a gente quer trazer aqui, pôr para fora agora, né? Que você tem essa visão de mentor. Alguém pode compartilhar um sonho comigo? Fala aí alguém, por favor. Um de cada vez que eu não estou entendendo. O cara é líder de adolescentes, não muda, né? Tá falando que o pessoal mais velho faz a mesma piada que fazia com os adolescentes. Tá bom, eu vou falar então. Ok, meu nome é Edilson, sou pastor aqui em Santo André, né? Estão me ouvindo? Sim. 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 Meu sonho é ter aqui na minha cidade uma igreja que seja referencial para a nossa cidade e que seja uma igreja de ministros, né? Que todos possam participar, se envolver
e o desejo é que o corpo de Cristo esteja, todos os membros estejam em funcionamento, servindo o reino. Pastor, você acha que você está apto com as suas habilidades hoje? Você consegue realizar esse sonho como líder? Não, pela minha experiência, eu acho que eu tenho a habilidade de sonhar. Agora, isso já é uma grande conquista. Agora, eu penso que eu sozinho não consigo. Eu sinto que eu preciso de pessoas do meu lado que tenham habilidades que eu não tenho, porque eu tenho um ministério específico dentro dos 5 ministérios, né? E eu necessito de pessoas. A questão só é aquilo que você falou. A maior dificuldade é contatar e ter pessoas que têm uma mesma conexão que a gente, que têm o mesmo coração, né? Então, eu vim de experiências que a minha igreja foi dividida várias vezes por eu fazer e tentar andar nessa visão, né? De buscar ajuda, de estar junto com pastores, com líderes. Você falou do discipulado, de estar perto, de estar envolvido, e na prática, o que acontece muitas vezes é que a gente tem muita dificuldade em ter uma equipe de pessoas que tenham um só coração, né? Que acho que isso é fundamental, né? Você está falando do Douglas, né? Que vocês estão na mesma vibe, né? Então existe uma conexão entre vocês. Então eu vejo que essa é a dificuldade, mas eu nunca desisti, nem vou desistir, né? Eu creio que através de uma equipe, de um presbitério, de uma liderança coesa, que a gente vai conseguir ir mais longe. Talvez como diz aquela frase, né? Sozinho eu consigo chegar mais rápido, né? Mas eu não consigo chegar mais longe. Então, eu tenho esse desejo no coração de ter na nossa cidade uma igreja que seja um modelo, uma igreja de discípulos, uma igreja que esteja totalmente, uma igreja participativa, né? Não apenas pessoas, apenas ouvintes, mas pessoas que estão envolvidas com o corpo de Cristo, né? E nesse aspecto, eu creio que formar uma equipe não é coisa fácil, né? Mas aquilo que você falou, né? Eu fiquei pensando bastante sobre essa questão da cultura grega, né? E da cultura judaica, né? De você ter um Deus tão distante, né? Que você não pode se aproximar e viver essas experiências aí na prática, né? Juntamente com os irmãos. Então, esse é o que está no meu coração, né? Amém. Quando a gente fala com o pastor, o cara quebra a nossa pregação, né? O cara já vem, já manda a palavra, já fala como é que vai fazer e tal, já destruiu todo o meu exercício. Mas como a prática é outra, eu vou inverter aqui, né? A brincadeira, pastor, era falar assim, olha, o seu sonho, na verdade, tem que ser 100 vezes maior. Mas como que você vai fazer um sonho 100 vezes maior? Com um grupo de pessoas, né? Treinando pessoas. Então, você já quebrou minhas pernas. Mas é isso, de fato. O que eu vou falar para o senhor é o seguinte, ó. Formando esse grupo de pessoas, você vai fazer 100 vezes mais do que você acredita. Porque é o que Deus tem para nós. Entende? O sonho de Deus realmente é infinito. Como você falou, eu tenho capacidade de sonhar. Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. O sonho é a matéria-prima para a realização. Né? Se nasceu um sonho no seu coração, não é uma ambição egoísta, não é um trabalho para o Satanás, não é... Cara, por que Deus colocou? Deus não vai ficar brincando, né? Falar, coloquei o sonho no seu coração só para você sofrer. Não faz sentido, né? Agora, me veio muito forte, pastor, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei da oração de Elias, quando ele fala para Deus, só eu não me dobrei, Deus, só eu estou aqui enfrentando os profetas e tal. E Deus fala para ele, não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho. O que acontece é que você não sabe disso. Mas Deus está te contando o que tem. Entendeu? Então eu quero que você receba essa palavra. Agora veio no meu coração aqui, ó, queimando aqui, ó. Porque eu acredito muito nisso. Você só não conheceu. Eu vivi uma crise muito parecida com essa do senhor, assim, alguns anos atrás. E eu falei, Deus, só eu tô vendo o que eu tô vendo? Eu estou ficando maluco? Eu tô doido? Eu tô maluco, é isso? Tipo assim...
Ele falou, não, você só não sabe que tem mais gente que está vendo o que você está vendo. Você vai começar a descobrir. E Deus começou a me conectar com pessoas do Brasil inteiro que estavam vendo a mesma coisa que eu, estavam vivendo o mesmo momento que eu, e nós nos unimos para fazer algo para Deus, e hoje isso tem dado muitos frutos. Foi dolorido, foi sofrido, foram 2, 3 anos, meu coração parte. Só Deus sabe como é que foi. Mas hoje nós vemos o fruto disso, né? E essa mensagem tem tocado o Brasil, né? Tipo assim, por que eu tô aqui agora falando com vocês? Por causa desses 3 anos gemendo lá atrás, que ninguém viu, entende? Mas ele nos conectou de alguma maneira. Então eu creio nisso, tá? Eu creio que essa palavra é para você, do Elias, né? Fica tranquilo, Elias, fica sossegado. Tem mais gente que não se dobrou, tem mais gente para ajudar você nessa obra aí. Obrigado. Mas amém. Falando do exercício, é isso, gente, ó. Sozinho nós não vamos conseguir, mas com pessoas formando heróis, nós vamos conseguir 100 vezes mais do que nós planejamos. Entende? É algo de Deus para nós. É algo de Deus para nós, para nossa liderança multiplicar, né? Então, esse é o primeiro exercício. Guardem esse guardanapo, guardem esse papel, ok? Guardem essa ideia e formem heróis, para que essa ideia se multiplique e alcance 100 vezes mais do que o que vocês colocaram no papel. Pode até anotar os números aí, as ideias e tal, 100 vezes maior. Por quê? Porque formando heróis dá. Beleza? O segundo exercício que ele propõe aqui é um legal, que é o EV-EV. O que é o EV-EV? É o eu vejo em você. Eu queria levar isso para a prática, aí como, né, eu fiz um curso de coaching, eu gosto de trazer exercício prático para a semana, né? Dever de casa para a semana, né? Então, para a semana de vocês aí, vocês vão praticar o EV-EV. O que é o EV-EV, Thiago? É eu vejo em você. Então, pastor Edilson, eu vejo em você um Elias que não se dobrou mesmo diante das dificuldades, mas eu vejo em você um cara que vai encontrar os 7 mil que não se dobraram. Entende? É isso. A prática é essa. Eu vejo em você. Fale para pessoas ao seu redor. Encontre com pessoas ao seu redor e fale assim, o que você vê? Nem que seja pelos olhos da fé, gente. Nós temos que, né, enxergar aí alguma coisa. No seu caso foi profético. Eu creio que é verdadeiro, tá? Não é só profético, não, né? É uma profecia que vai acontecer. Mas pratiquem o EV-EV. Eu vejo em você. E aí você empodera pessoas, você ajuda pessoas a se levantar, você ajuda pessoas a se olhar como Deus olha para ela. Sabe, a gente olha para as pessoas e me veio uma história na cabeça, para eu terminar, já falei 1 hora aqui quase, né? Me veio uma história na cabeça de um pastor que estava no farol e viu um mendigo, e aí Deus falou com ele, falou assim, cara, esse mendigo é importante para você? Não, é importante. É mesmo? Ah, tá, se eu mandasse você, tipo, vender sua casa, dar o dinheiro para ele, você daria? Será? Não sei. A gente fala que as pessoas são importantes, mas nós não olhamos para ela do jeito que Deus olha, sabe? Deus olha para cada pessoa de uma forma única e especial. Nós precisamos olhar para ela com os olhos de Deus. Então, eu queria deixar esse convite para vocês, mudar o óculos aí essa semana. Essa mentalidade hebraica, né, não a grega, sair do mundo das ideias, dos projetos, dos sonhos e vir para o mundo real. Claro que, como eu falei, sonho é matéria-prima para realização, mas vem para o mundo real. Tipo assim, eu quero, sei lá, construir uma clínica de recuperação de drogados para 1000 drogados e tal, não sei o que lá, para evangelizar. Beleza. Mas na sua rua não tem um noinha que você pode evangelizar hoje? Entende? É essa a pegada. É essa a jogada. Beleza? Basicamente, o que eu queria falar era isso. Falei demais até, eu acho. Mas eu estou aqui à disposição para conversar, trocar ideia. Eu estou aqui. Não vou sair daqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Thiago, ele está disponível. A gente vai ter esse tempinho aí, esses minutinhos aí. Mas sejam breves, hein, gente? Levanta a mãozinha aí. Senão a gente encerra esse fórum. Alguém? Eu só queria parabenizar o Thiago, que foi uma palavra maravilhosa aí. Eu creio que
Deus falou no coração de cada um que está participando dessa palestra. Foi forte, como diz o nosso pastor Chalela, e fiquei maravilhado com essas palavras, né, com essa ministração. Eu só consigo ver uma pessoa aqui na tela, né? Na hora que você estava trazendo a mensagem, eu só via você e eu não vejo mais as pessoas aí que está participando. Mas agradecer a todos, né, que eu fiz alguns convites também, não sei quem está aí do outro lado, que veio através do convite, mas Deus abençoe muito sua vida, Tiago, foi forte. Um forte abraço a todos. Amém. Meu irmão, sabe que a hora que eu ouvi você, cara, eu lembrei de um negócio muito dolorido que Deus está trabalhando no seu coração, cara, que é o seu time, né? Então, é essa aí, a vida real, é a prática. Sofrendo aí com o seu time, você vai discipular melhor, cara. Não tem jeito. É a e prática. Eu tô treinando a minha arrogância, tô testando meu ego, minha arrogância, porque o Palmeiras não para de ganhar, tá difícil, cara. Não sei, eu tô inflado aqui de um jeito. A hora que eu vi você, falei, nossa, o Cruzeiro, meu Deus do céu. Não fala do Cruzeiro, não, porque eu sou mineiro e sou cruzeirense. Meu Deus. E o meu Já time sou tinha mais muito... um cruzeirense. Ele tinha... Eu sou do tempo de muitas glórias. Eu nem acompanho mais, porque acabou. E aí, já emendando aqui minha pergunta, né? Quando eu falo de liderança, é um exemplo, é um mau exemplo de liderança, o que fizeram com o time, né? E aí eu só queria também agradecer ao Thiago, parabenizar, sempre aprendo muito, sempre quando eu posso eu acompanho as lives que ele faz, assim, além do curso, assim, que tem sido muito especial, Desbravadores. E aí, Thiago, eu vejo como um grande desafio formar heróis, assim, eu super apoio essa ideia, e é até uma briga pessoal minha, briga pessoal, assim, no bom sentido, tá, gente? Eu sou aquele cara incentivador, né? Olha, dá oportunidade para as mulheres ali abrir um culto, fazer alguma coisa, né? E aí, como é que a gente pode vencer essa dificuldade que muitas vezes algumas igrejas têm de formar as pessoas, de formar heróis? Eu sou um professor, eu amo formar as pessoas, eu amo desenvolver as pessoas, e eu sinto que em alguns lugares, assim, em algumas situações, parece que aquele líder não quer abrir mão, parece que uma pessoa só tem que estar em evidência. E aí, acho que o seu testemunho foi maravilhoso, né? Puxa, você ter essa humildade, né? Puxa, ele ministra melhor do que eu, mas é importante também ele formar pessoas. Então, eu queria te perguntar assim, como é que a gente pode incentivar, né? A gente formar mais as pessoas, formar mais heróis. Que dica você daria, assim? Eu vou falar de 2 pontos que você falou, que são 2 situações diferentes. Primeiro é quando um líder não dá oportunidades ou não tem essa mentalidade, né? Que foi um dos casos que você citou. Nesse caso, cara, não espere a oportunidade de estar a plataforma, mas faça isso aonde você pode. Então, por exemplo, eu recebi semana passada um menino na igreja que ele veio de outro ministério e tal, e está querendo se juntar a nós, não sei o que e tal, e ele montou tipo um grupo de evangelismo em inglês para estudar inglês e aproveitar o inglês para evangelizar as pessoas e tal, não sei o que, tipo assim, ele não esperou a igreja dele autorizar, ele montou uma parada para ele lá e tá mandando bala. E nós falamos, só vai, entendeu? Tipo assim, não precisa de autorização para evangelizar as pessoas, né? Então, primeira coisa, meu líder não me dá oportunidade para pregar e tal, prega para alguém na rua, chama alguém para tomar um café e manda ele a palavra, entendeu? Assim, vai por aí, entendeu? Tipo assim, eu não acho que o seu pastor ou quem for, né, a liderança vai achar ruim que você está evangelizando ou falando de Jesus para alguém. Então, não dependa disso. Claro que é muito bom, quando a igreja compra a ideia, é maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a gente não pode, né, julgar as pessoas e tal. Enfim, cada um. Mas faça isso. Primeira coisa, não dependa disso, não dependa da plataforma. Segundo, você falou sobre como achar essas pessoas, né, e tudo mais. Como Jesus fazia, tá? Jesus, ele soltava a palavra. E aí, ele dedicava tempo para quem correspondia. Então, por exemplo, Jesus pregou uma palavra dura. A multidão pegou e foi embora. Os discípulos ficaram. Aí Jesus falou assim, vocês não vão embora também? Não, nós vamos ficar. Então tá bom, então para vocês tem mais.
Entende? Então você vai soltando as sementes. Aonde você vê que floresceu, você investe. E aí é um bom teste para vocês, gente. Né? Nós vivemos num país que não tem muita cultura de leitura e tal. É um excelente teste você chegar para alguém e falar assim: ah, pô, tal, não sei o que, vamos trocar uma ideia e tal. Ó, trouxe esse livro para você, um presente, tal, não sei o que lá. Queria conversar com você e tal sobre o livro. Aí passa 15 dias, você liga para ele: ó, vamos tomar um café para a gente falar do livro? Ah, não li ainda. Não, então tá bom. Deus abençoe, mano. Investe em quem vai dedicar. Entende? Deus abençoe. Passa. Principalmente assim, nós estamos num contexto hoje que a igreja cresceu muito mais rápido do que o número de líderes, né? Então, eu não consigo dar meu tempo para todo mundo. Eu não posso dar meu tempo para todo mundo. Para quem que eu vou dar meu tempo? Para quem é capaz de multiplicar. Que nem Paulo fala a Timóteo, né? Escolha homens fiéis, capazes de multiplicar essa mensagem que você recebeu. Então, não é uma questão de sei lá, é estratégico. A Bíblia é estratégica. Entendeu? Tipo assim, não vou dar o tempo pro cara que não vai. Não vou dar. E infelizmente não vou dar. Ah, mas Jesus ama, alguém vai trombar com ele no caminho. Não vai ser eu. Porque eu tô seguindo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é para eu escolher homens fiéis capazes de reproduzir essa mensagem. Tudo bem, como eu falei, eu sou duro. Às vezes eu sou duro. Eu não sou pastor dos 5 ministérios. Claramente eu não sou pastor. Eu teria matado as minhas ovelhas. Né? Mas vai ter um pastor amoroso que vai ligar para esse cara. Eu não. Eu vou formar um cara que vai falar com outros. Entendeu? Então, cada um vai se ligar assim. Foi como Jesus fez, né? Eu vejo como Jesus fez. Beleza? Uau, Obrigado. que momento, né, gente? Eu acredito que todo mundo aqui, todos vocês, líderes, já saíram aí loucos para já praticar tudo aquilo que vocês ouviram. Porque o efeito dessa palestra tem que surtir justamente o nosso comportamento, em nosso comportamento, essa mudança da nossa mente, do comportamento, né? Tiago, eu queria falar para você falar aí do seu curso, de repente, para o pessoal, acho que é muito legal, né? Legal. No momento, eu estou com os cursos fechados, não está aberto para novos entrantes, mas eu tenho 2 cursos que às vezes eu abro aí, dependendo, né, se o senhor tocar no meu coração, aí eu abro. Um sobre como empreender, então eu trago uma visão bíblica do empreendimento, do trabalho, que é o START, né? E aí ensino marketing digital, ensino como você se posiciona nas redes, como você fazer vendas online, como você transformar seu negócio num negócio online, porque todo mundo deve empreender, enfim, tudo baseado na palavra de Deus. E depois que eu dei o curso, a resposta dos meus alunos foi: cara, não é um curso de empreendedorismo, é um curso de mentalidade. Porque hoje eu olho o mundo de uma outra maneira. E aí, eu tenho falado isso, né? Tenho falado que é um curso mais de mentalidade do que de empreendedorismo, embora seja mentalidade empreendedora, né? E o outro curso que eu dou é o curso Desbravadores, que seria mais ou menos um curso de coach, porque eu uso ferramentas de coach, mas não é coach porque eu tenho os princípios cristãos, e aí, né, quando você vai fazer o coaching puro, né, é meio antropocêntrico, o homem está no centro. E no nosso curso, não. Eu acredito que o Espírito Santo que está governando a minha vida, eu acredito que a pessoa que está do outro lado, né, da telinha ou está de frente comigo ali também tem o Espírito Santo dentro dela, e nós vamos botar isso para fora. Na verdade, nós vamos remover as cascas, deixar o Espírito vir para fora. E nesse curso eu ensino 10 ferramentas para as pessoas alcançarem os objetivos, como se fosse um curso de coach, mas com uma cosmovisão cristã. Então, uau, que bênção. Aí, Pessoal, Deus vocês tocar podem... no coração. Desculpa, Tiago. Fala. Não, Deus tocar no coração, a gente abre de novo, mas ainda está fechado por enquanto. Então, pessoal, Deus vai tocar no coração em nome de Jesus. Vocês anotem aí o Instagram do Tiago, é @TiagoJesusCopy. Sigam ele lá, que Jesus tocando no coração dele, vocês serão os primeiros a ver nos stories esse fluir sobre a vida de vocês. E aí vocês já mergulham aí nessas capacitações que eu acho que é incrível, né? Principalmente que você trouxe algo muito especial, né? Mudança de mentalidade. E nós precisamos disso, né? A própria palavra do Senhor fala sobre isso para nós, né? Mudança de mentalidade, metanoia. Uau, gente, o que dizer desse tempo que nós passamos juntos aqui? Sensacional. Com tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, com tudo que nós ouvimos, são ferramentas poderosas que não podem e não devem ficar guardados dentro da gente.
Foi aquilo que eu compartilhei com vocês no começo. Nós não podemos nos tornar obesos espirituais. Que a gente comeu tudo que o Tiago trouxe aqui, vamos sair bem cheios e a gente fecha só em nós. É um grande erro quando a gente faz isso. Então, que nós possamos pegar tudo isso que o Senhor trouxe através da vida dele, que foi realmente algo poderoso, algo que o Senhor realmente ministrou aos nossos corações, e vamos fazer com que isso seja a nossa mudança de mentalidade, mudança de vida. E ontem eu conversei, até estava conversando com meu cunhado, que ser humano nos torna mais espiritual, que é o que o Tiago falou. Compartilhar o nosso dia a dia, sabe, nos torna mais espiritual, porque a gente mostra quem de fato nós somos e o que de fato nós carregamos. Não é verdade? Eu quero passar para o nosso pastor Fernando Chalela, que ele vai fazer as honras finais, agradecer aí pela presença de todos que estiveram aqui. Então, tá com você, pastor querido. Gente, primeiro, boa noite a todos. Quero aqui te agradecer, viu, Tiago? Assim, explicitamente, quero fortalecer o que você falou dos 2 livros, porque eu li os dois mudaram a minha vida. E a ARC Brasil é fruto desse livro. Não. Essa galera que você está vendo aqui, ó, nós estamos vendo cada um voando assim, mas voando, e essa é a nossa alegria. Nós estamos vendo esse livro na prática, sabe? Os 2. Que legal. Então, eu quero reforçar os 2 livros e quero dizer, se eu não me engano, você vai lá no www.jesuscop, acho que está na loja lá, né? A pessoa pode encomendar. E, gente, de verdade, posso falar? Quem não leu, leia. Leia porque muda a tua forma. Eu uso óculos. Para quem não usa, talvez vai ficar mais difícil entender. Mas para quem usa óculos, chega um período que você precisa fazer novos exames para ver como é que está teu nível de visão. Esse livro é o exame. Você vai lá, faz o exame e fala assim, não é que eu não enxergava quase nada, eu estou vendo um pouquinho mais. De verdade, a maneira que eu vi a liderança era desse tamanho. Depois que eu li esse livro, foi misericórdia. Misericórdia. Eu quero ver esse povo voando. Quero ver essa galera arrebentando. Até porque qualidade aqui não falta, viu, Tiago? Pensa nos profetas, nos pregadores, pensa num povo nível, sabe? Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida e reforçar isso. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado mesmo. Eu penso que não é um momento, sabe? Eu acho que a gente vai fazer muitas coisas juntas ainda. E quero oficialmente dizer isso para você. Muito obrigado pelo carinho, pela conexão, por ceder e nos conceder esse tempo tão precioso. Agradeço também a cada um de vocês, esse pessoal querido, maravilhoso. Vocês são uma bênção. Obrigado a cada um e a cada uma. Flavinha, está contigo, pode fechar aí, tamo junto. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nossa próxima mentoria vai ser no dia 29. Nós teremos aí a honra de ter algum outro querido que vai ministrar aos nossos corações. E para encerrar, eu acho que a gente não pode deixar de encerrar sem agradecer na oração, né, gente? Não tem como não encerrar com oração. E eu queria que essa oração fosse feita pelo nosso querido pastor Edilson. E já encerrasse aí e já nos fechasse esse momento tão especial. Obrigado, Forte, Tiago. Brasil. Beijo na Forte, Thaís, Brasil. nas crianças. Amo vocês. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo de comunhão, onde o Tiago pôde repartir conosco princípios de liderança, princípios do reino. Senhor, nós cremos que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de vivermos esse tempo tão glorioso, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós percebemos que os nossos olhos foram um pouquinho mais abertos para nós vermos, para nós enxergarmos e para nós nos direcionarmos naquilo que o Senhor tem como propósito no nosso ministério, nas nossas vidas. Abençoa cada pastor, cada líder. Abençoa o pastor Fernando, toda a sua equipe. Nos abençoe, Senhor, para que nós possamos viver este tempo. Para que possamos, como disse o
nosso irmão desfrutar, Senhor. Desfrutar e viver na prática aquilo que o Senhor tem nos desafiado. Nessa noite nós sentimos em nossos corações um grande desafio para nós como líderes. Obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre o nosso irmão que compartilhou essas pérolas do reino de Deus, que o Senhor possa multiplicar e dar a ele 100 vezes mais. Abençoando o seu ministério, sua casa, sua família, a família Jesus Cop e também a nossa família, Senhor. RC Brasil, abençoando a Adonai Church e também todas as igrejas que estão participando desse momento tão precioso. Que a graça, que a misericórdia e que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor. Estamos tremendamente impactados pelo Senhor e por aquilo que o Senhor tem revelado nesse tempo para nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Beijo para vocês. Deus abençoe. Ótima semana. E nós temos a certeza que o Senhor está no controle sempre de tudo. Amém. Tchau.